Vamos agora com o Bruno Salles, lembrando a você que Fernando Molica está por aí descansando a cabeça um pouco, que é bom, né? Saúde mental é importante. Enquanto Molica está de férias, Bruno Salles está conosco aqui na CNN Brasil. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Muito bem, vamos falar aqui sobre aquele assunto que causa desconforto ainda em nossas vidas, não é? Que deixa o café da manhã indigesto, que é a gente falar de guerra. O presidente ucraniano falou, o presidente ucraniano tem falado todos os dias durante esse conflito, mas eventualmente ele sobe um pouco mais o tom e fala sobre uma possível terceira guerra mundial. O que a gente está trazendo aqui para o Liberdade de Opinião? A pergunta se falar sobre uma terceira guerra mundial é tratar da realidade ou o presidente está sendo um pouco alarmista? Nós estamos mais próximos da escalada de violência no conflito, Bruno, ou de um acordo? Bom, Elisa, então, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos, bom dia ao Boris Casoy, bom dia a todo o pessoal aí da CNN também, Elisa, Rafael Colombo. Bom, sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial, na minha opinião, a possibilidade ela é bastante remota, né? O que nós vimos em relação às potências ocidentais é uma posição bastante cautelosa de subir o tom, de falar narrativamente. O presidente Biden chama até o presidente Putin de criminoso, mas de não se envolver na guerra, né? Quando começa a guerra, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele tenta atrair essas potências, mas a verdade é que ele não conseguiu. A OTAN, principalmente, não deve agir, não deve intervir de forma ativa para defender aí, militarmente a Ucrânia, né? Nem permitindo esse espaço de exclusão que foi solicitado ao Conselho da ONU, e isso não deve acontecer. Então, essa hipótese de uma terceira guerra mundial é algo que é sempre ventilado, é algo que a gente tem muito medo, né? E é claro que vai ser explorada sempre pelo presidente da Ucrânia, porque ele quer a ajuda das potências ocidentais, ele quer forçar essa situação para que ele tenha algum tipo de ajuda militar. Mas o fato, como o Boris colocou na fala dele, é que é muito difícil hoje em dia, em um cenário mundial em que várias potências, principalmente as grandes potências envolvidas nesse conflito, que são basicamente a Rússia, a China, de um lado, e do outro, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França, que são todas potências que possuem armamento bélico nuclear, é muito difícil que elas entrem em um confronto direto. Ora, a gente já viu confrontos entre essas potências de forma indireta, por exemplo, na Guerra da Síria, que destruiu um país inteiro, que foi uma guerra muito mais sanguinária, que foi uma guerra que teve muito mais consequências para a população civil, mas quem não levou a um conflito, que não levou a uma escalada global de ameaças e de intervenções de uma potência contra a outra. Então, eu acho muito difícil isso acontecer aqui, né? É claro que o Zelensky, ele é uma pessoa, ele é um político que foi um ator anteriormente e que explora muito bem esse tipo de discurso. A gente viu discursos emotivos no Congresso americano, no Parlamento Europeu, no Parlamento canadense. Em vários outros lugares ele vai trazer esses argumentos retóricos, argumentos que vão elevar um pouco o tom para tentar conseguir essa capitalização, para conseguir essa ajuda que direta das grandes potências provavelmente não virá. Mas tem um ponto, Elisa, que é muito importante a gente destacar, que foi algo que o Zelensky fez esse final de semana, que talvez tenha sido o principal erro dele desde o começo dessa guerra, que foi a suspensão de 11 partidos políticos que ele etiquetou, que ele classificou como partidos políticos pró-Rússia. Por que isso parece algo bastante grave? Bom, primeiro que suspender um partido político é algo que se distancia de toda essa cultura ocidental em relação à qual o Zelensky estava tentando se aproximar, né? Isso traz muita força, por outro lado, para esse discurso que o Vladimir Putin vem utilizando, que ele utilizou naquele evento de comemoração da anexação da Crimeia na semana passada, de que na Ucrânia há perseguição a minorias russas. Bom, quando você suspende 11 partidos políticos, muitos deles, a maioria deles pequenos,
sem representação no Congresso, por taxá-los de apoiadores da Rússia, você está insuflando esse discurso, você está legitimando esse discurso. O discurso de que quem é contra, quem é a favor do regime russo, quem é mais próximo dessa cultura russa é perseguido dentro da Ucrânia. Então, esse pode ter sido uma das piores ações que o Volodymyr Zelensky cometeu desde o começo desse conflito bélico, até porque a atuação dos partidos políticos nesse momento, sob lei marcial, ela é muito pequena, né? Ele está tendo um protagonismo muito maior, ele como líder maior, e não uma atuação política tão grande. Então a gente precisa ficar atento a esse ponto, isso deve ter consequências e com certeza o presidente Vladimir Putin vai explorar isso para legitimar essa ocupação, essa guerra da Ucrânia. Enquanto nós ouvimos Bruno Salles, a gente foi acompanhando as imagens do estádio em que o presidente russo discursou, para uma multidão de mais de 90 mil pessoas e foi fortemente aplaudido e ovacionado. É mais uma das imagens marcantes desse momento de guerra. Bruno, obrigada, viu? Já conversaremos novamente.